Vamos dar sequência à exposição de 2 Timóteo. O tema de hoje ele vai trabalhar a certeza da fidelidade de Cristo com seus servos. Isso nos traz encorajamento para perseverarmos na provação. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11. O propósito da carta, motivar o ministério para suportar provas com perseverança e pureza. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Precisamos partilhar da sua morte, para podermos partilhar do seu reino. Fiel é esta palavra. Esse é o princípio inflexível da palavra de Deus. Ela sempre é a verdade. Então é inflexível, isso é um princípio, tá? E ela está afirmando, ela que não falha, ela que é a verdade, se morremos com ele, também viveremos com ele. Vamos trabalhar essa questão do morrer com ele. Aqui ele pode carregar duas ideias. A primeira verdade implícita, se já morremos com ele, está se aplicando àqueles que morrem como mártires. No caso de Paulo, ele está à véspera da sua morte. Então, sofreu martírio seguindo o Senhor Jesus, na morte, da mesma forma como o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, isso nos garante uma ressurreição no caso do martírio. Esse é um aspecto. Mas existe um segundo sentido espiritual. Agora, dentro desse sentido, vamos usar um texto como exemplo. Apocalipse, capítulo, versículo 9. Apocalipse, capítulo 6. Vamos lembrar que a igreja já foi arrebatada no capítulo 4 e 5. O 6 está falando já do período da tribulação, tá? E aqueles que proclamarem a fé em Cristo dentro do período da tribulação serão mortos. Então eu estou usando esse texto como ilustração para nós podermos compreender esse sentido, tá? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso vai ser na tribulação. Tá? Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui são aqueles que morreram, notem. Não tem o sono, como os adventistas afirmam. O que adormece é o corpo, não a pessoa. Tá? Notem, eles estão com plena consciência e conversando com o Senhor depois de mortos. No arrebatamento irão... Isso. Aqui são os que ficaram e se converteram dentro da tribulação. Vamos supor assim, aí ele vamos supor, ele quer colocar o chip? Não quero colocar o chip, então morre. Isso. A questão ali não é de chip. O texto está afirmando que é por causa da fé. Tá? Voltando no 9, só para esclarecer isso.
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Não por causa do chip. Tá? E por causa do testemunho que sustentavam a respeito de Cristo. Tá? Não, eles estão aguardando. Eles aguardam. Isso. Até o final. Até o final da tribulação para entrar no reino. Isso. Vamos compreender qual que vai ser a pregação nesse período. Evangelho do reino. A mesma pregação de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o rei está voltando, Jesus, para implantar o reino terreno. Ok? Então, os que estão morrendo dentro desse período, estão morrendo crendo no estabelecimento deste reino. Então, é isso que eles estão aguardando. Tá? Mas eu só estou mostrando aqui a questão que eles morreram no martírio, mas tem uma ressurreição garantida. Tá? Como Cristo ressuscitou. Muito bem. O segundo sentido, se já morremos, está ligado ao morrer para o mundo, ao morrer para si próprio, ao morrer para o pecado e nos deixarmos guiar por Cristo. Esse é o segundo sentido e parece ser o sentido mais amplo. Parece que sepultados com Jesus na morte e ressuscitados com Jesus em novidade de vida. Veja só, Jesus é o primeiro, é a primícia dos que dormem. Então, ele é o primeiro novo homem. E nós, seus seguidores, seus servos, somos esses novos homens, essa nova raça. Ok? Romanos capítulo 6, versículo 5. Isso. Porque se fomos unidos com ele, com Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora, essa morte que ele está falando, não é a morte de cruz, senão nós teríamos que estar todos crucificados. Mas está se referindo ao crucificar a carne, a vontade, as escravos do pecado. Nós temos que morrer para o pecado, morrer para as coisas do mundo. É isso que o texto está se referindo. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Éramos escravos do pecado. Então, é aquela questão que eu sempre discuto com os irmãos. O homem natural, ele é escravo do pecado. Um escravo não tem arbítrio. Agora, aquele que morreu com Cristo, o seu velho homem morreu e adquiriu uma nova natureza, ele não é mais escravo do pecado. Tá? Muito bem. Versículo 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecado. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus tomou sobre si todos os nossos delitos e pecados. Então, quando nós morremos com Cristo, estamos renegando a nossa natureza terrena e estamos assumindo uma nova vida com Cristo. Esse tem sido um dos grandes problemas. Eu mandei um vídeo hoje para todos, tratando de como que é essa nova vida e o quanto a religião está longe. Isso não é de agora. Aquele vídeo é um vídeo antigo, uma pregação do Billy Graham. Mas ele está tratando de assuntos que estão numa dimensão maior ainda do que quando ele pregou. Está maior. Tá? Muito bem. Então, tudo que éramos antes da salvação, quando nós estávamos em Adão, mas agora estamos em Cristo, então esse novo homem
Ele morreu para o pecado, para os delitos e para os pecados, do qual éramos escravos anteriormente. Também viveremos com ele. Assim está o texto. Né? Se com ele, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ainda em Romanos, versículo 8 vai tratar do viver com ele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Note, parece que está repetindo. Mas vai repetir mesmo. É o mesmo mensageiro, é Paulo. Né? Você vê que Paulo, ele não entra em contradição. O que ele pregou aos romanos, ele está pregando também aos efésios. Tá? 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, nós não somos como Cristo. Cristo nunca foi escravo ao pecado, mas ele morreu por nós. Para que nós, como novas criaturas, não fôssemos mais escravos do pecado, não ter mais o domínio do pecado. Não significa que não pecamos. Significa que não somos mais dominados. Tá? Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto ao viver, vive para Deus. Nossa, essa é a nova natureza. Temos que morrer para o pecado e viver para Deus. Essa é a nova vida. Isso tem implicações muito grandes. Nós vamos ainda passar por textos que nós vamos ver que implicações são essas. São muito sérias. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então essa é a ligação do texto de Romanos com o texto que Paulo está falando a Timóteo, né? Então nós precisamos partilhar da morte de Cristo, e isso significa partilhar do seu reino. Voltando lá no nosso texto. 2 Timóteo 2, 11. Fiel essa palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Por que eu estou falando de reino? Porque no versículo seguinte ele vai afirmar isso. No 12. Então, precisamos partilhar da morte dele, que está no versículo 11, para podermos partilhar do reino, deste reino. Tá? Não é deste reino que é falado pelo cristianismo. Como que é falado pelo cristianismo? Gente, nós temos que ter uma ideia clara do que está acontecendo. 90% do mundo cristão, do mundo, crê que o reino é o coração, gente. Esse é o ponto da diferença doutrinária que nós seguimos dos demais cristãos do mundo. O reino, ele é terreno, messiânico, e vai ser estabelecido na segunda vinda de Cristo. Então, o Senhor está prometendo que quem partilha da morte dele, vai partilhar do reino dele também. O princípio de santificação, então, é que os crentes morreram para o pecado e foram vivificados com Cristo, porque ele ressuscitou. Viver para Deus por meio de Cristo. Então, a obrigação do crente perante Cristo é de considerar-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. Não
podemos permitir o pecado nos dominar. Ele assedia direto. Cumpre a nós resistir. Nós temos livre-arbítrio. Porque morremos com Cristo e devemos viver para Ele. Então, quando pecamos, pecamos conscientemente do que estamos fazendo. Muito bem. Versículo 12. E perseveraremos, também com Ele reinaremos. Está aqui, ó. Está vendo? Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Vamos entender esses aspectos. Se perseveramos, quando? Nesta vida, aqui, tá? Reinaremos em nosso estado glorioso, futuramente. Então a igreja é arrebatada e a noiva se torna esposa, e quando Cristo retorna, a esposa retorna junto para estabelecer o reino que foi prometido. Em todas essas alianças. 1, 2, 3, 4 alianças que cumprem tudo no reino milenar. O poder da santificação permite que os crentes desfrutem do ministério do Espírito Santo, que é a promessa, que nós já vimos em outros momentos, que dá segurança de vitória na vida cristã. Então, qual a minha segurança de que eu morri com Cristo? Que eu vou ter vitória na minha vida cristã? Muito bem, não estávamos vendo Romanos? Vamos voltar lá, só que agora capítulo 8. Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Não é para todos. É para todos que creem, que morreram com Cristo. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, lembra da promessa? Isso. O versículo 1 está se referindo à sentença judicial. Estávamos judicialmente condenados. Fomos absolvidos pela fé em Cristo, porque Ele pagou o preço da nossa condenação. Agora, quando cremos, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E é isso que ele está falando. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Note que aqui esclarece muitas coisas. Primeiro, o papel do selo do Espírito. Vocês observaram que toda vez que eu peço a bênção final, eu falo do selo do Espírito, até nos encontrarmos? Esse é o papel dele. Então, esse Espírito vai nos conduzir até a presença dele. Essa é a promessa. Então, nós temos vida e vida eterna. Não tem como cancelar o Espírito. E esse Espírito habita em nós. Nós somos selados. Tá? Como que eu vou ter essa vida vitoriosa? Eu tenho o Espírito. Vamos pensar um pouquinho. O Espírito é Deus. Deus é o Altíssimo. É o Senhor. É o Todo-Poderoso. É o Criador. Está dentro de nós. Já pensaram isso? Que o Criador do universo está dentro daquele que crê? A dimensão disso. Confusão, o que não falta é confusão. O que não falta é confusão. Então, existe um processo de libertação. Nós cremos em Jesus e a santificação é um processo, só que nós temos a habitação do Espírito para nos garantir que possamos ter essa vitória.
Muito bem. Versículo 14. 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos selados, somos habitados e todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. É uma questão que eu sempre repito aqui também. Essa palavra filhos aqui é ruios, que quer dizer maduro, adulto. Não está falando daquele que simplesmente nasceu de novo. Está falando daquele que já cresceu. Esse que já cresceu, ele tem a direção, ele é guiado pelo Espírito Santo. Muito bem, versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só, o que nós estamos vendo nesse trecho que estamos terminando hoje, 2:13. Poder para conduzir o ministério diante de provações e sofrimento, com perseverança. O que ele está nos garantindo? Que a presença do Espírito em nós nos capacita a passar por isso. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, aqui, nesta vida, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nós temos uma viva esperança e uma vitória já garantida. Mas enquanto aqui, tem luta. E não é pouca, não. Versículo 3. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Já vimos essa questão dos eleitos nos versículos anteriores. Mas notem como a coisa vem e confirma quem que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus. Ninguém pode. Por quê? Porque são eleitos de Deus, gente. Né? É Deus quem o justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meus irmãos, nós temos o Espírito Santo em nós, que intercede por nós. Nós temos o Senhor Jesus à destra do Pai, que intercede por nós. Nós temos todas as condições para enfrentar todas as lutas. Se estamos sentindo fracos, precisamos fortalecer a nossa fé. Porque a palavra de Deus é inflexível. Ela é verdadeira. Se perseverar em nosso viver, significa partilhar da sua autoridade, do reino. Negá-lo significa ser negado por ele perante o trono do juízo. Aqui não está se referindo aos crentes. Está se referindo àqueles que estão com a cerviz endurecida. Não se dobram. Não creem. São ímpios, são incrédulos. Não se entregam. Então, esta é a situação. Voltando lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então está se referindo ao juízo, por serem pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas vão ser repudiadas por ele. Não só isso está no vídeo que eu passei para vocês hoje, mas também podemos observar isso. Mateus
32 vai trabalhar um pouco desse aspecto. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Note, aqui está a questão da fé, da proclamação, de sermos servos. Né? Lembrando que aqui tem uma sequência que vimos, né? Zelo, coragem, firmeza, o retrato do cristão fiel, tudo trabalhando aspectos para ser isso. Também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, não aceito Cristo, eu sou dono do meu nariz. Interessante que uma vez eu estava evangelizando uma moça e a resposta dela foi essa: eu não posso me entregar a Jesus, porque eu sou dona do meu nariz e eu faço o que eu quero. Isso. É exatamente isso, escrava do pecado. Ela pensa que faz o que quer, ela está dominada. Está dominada. Interessante que não foi só uma. Falando agora, lembrei que foram duas, em ocasiões diferentes. Versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Opa! De que espada ele está falando? Daquela do soldado romano ou dessa aqui? Essa causa a separação. Porque aqui está a vontade de Deus e você está diante da vontade dos homens. E aqueles que não aceitam a vontade de Deus, é separação. Não tem como estar junto. Ah, mas, vamos ver. 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Você quer viver a vida cristã? Vai ter gente da família que não quer. Vai ter gente da família que não quer. 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Gente, viver o cristianismo tem sofrimento, tem provação, mas precisamos ter perseverança. É essa a mensagem da carta. 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Gente, é questão de cumprir a palavra de Deus, é Deus em primeiro lugar. Isso significa o quê? Significa isso na prática. É isso. O compromisso é com quem? 38. E quem não toma a sua cruz, morrer com Cristo, e vem após mim, segui-lo em santidade de vida, não é digno de mim. É isso que é cristianismo, gente. Não é esse cristianismo frouxo que é pregado aí fora. Esse aqui é difícil, mas é esse que é o verdadeiro. Esse que é o caminho estreito, a porta estreita, é pedregoso o caminho. É isso aqui. 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Do que ele está falando? Desta vida aqui, gente. Se Cristo for o Senhor da minha vida, eu vou perder a minha vida aqui. Os meus gostos, as coisas do que eu quero. Não, tem que ser do jeito dele. Mas, se eu me render a ele, eu vou achar a vida eterna.
Estão vendo a seriedade da questão? É essa a questão. Deus é fiel, apesar de nós. Foi o tema que eu coloquei. Apesar de nós. Porque nós temos uma dificuldade natural com isso aqui. Na nossa natureza caída. Mas nós temos que crer na palavra de Deus e nos deixar guiar por Ele com confiança. Esse é o sentido da fé que eu vi no hebraico. O que é fé no hebraico? É crer, ter confiança e deixar-se guiar. E essa é a vontade dele. Versículo 13, lá em 2 Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por isso que eu pus o hino. Deus é fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ou seja, apesar de nós, que somos pecadores, que caímos, que somos falhos, que não conseguimos manter uma fidelidade perfeita, ele é perfeito. E ele não pode negar a si mesmo. Ele falou que ele é fiel e ele vai se permanecer fiel. Ele não falha, nós falhamos, mas ele não falha. O fracasso humano é um fato consumado e tido como certo. Gente, quantas vezes que nós falhamos? Eu me incluo, nós falhamos. A gente falha. Mas Ele nos deu o Espírito Santo. Nos deu a ação do Espírito. Nos deu a palavra. E nos deu a palavra dele, a fidelidade. Então, o homem é passado, certamente. Apesar disso, a fidelidade de Deus. E isso tem que fazer o quê? Oferecer encorajamento debaixo do fogo inimigo. Suportar provas, tá? Motivar, encorajar. Isso aqui tem sido o nosso tema. E é isso que precisamos ser, é isso que precisamos fazer. Será que sou só eu que tem dia que estou desanimado? Não. Gente, tem dia que eu tenho que contar até 10, respirar um pouquinho. Senhor, não posso falhar contigo. Me ajuda que estou precisando. Isso bate no coração da gente. Não é uma vez por semana, não, várias vezes. Mas quando você se depara com a palavra dele, dá um renovar, vamos seguir. Vamos seguir. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Está falando do crente, certamente. Se permanecer a obra, vamos lembrar que essa obra só é produzida pela ação do Espírito Santo em nós. E muitas vezes nós não nos deixamos guiar pelo Espírito. Lembra o texto de Romanos que lemos? Que se sois guiados pelo Espírito, sois filhos de Deus. Aí está falando de filhos adultos, maduros, aqueles que produzem resultados. E é isso que... Oi? Entra. Pode entrar, vem aqui. É domingo, 9h30 da manhã e terça, 7h30 da noite. É?
Ah, está quase terminando. Senta um pouquinho aqui. Mais 5 minutinhos que eu estou terminando. Pode sentar. Qual é o seu nome? Ariane. Joia. Então, percebam. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, sobre Cristo, esse receberá galardão, coroa. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o texto está trabalhando o quê? Perda de salvação? Não. Ele está tratando perda de galardão. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida eterna, assentou à destra do Pai. Como que é a fisionomia dele hoje? Já pararam para pensar nisso? Como é a fisionomia de Jesus hoje? Será que é a mesma de quando estava na Terra? Não. Apocalipse, capítulo 1. Esse texto eu não separei, mas vamos... Versículo 12. O apóstolo João, na ilha de Pátimos, vai receber a revelação do Senhor Jesus. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros de ouro são a igreja. Ele vê a representação da igreja ali. 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, vestes sacerdotais. Vamos lembrar que ele é o nosso sumo sacerdote no tabernáculo celestial. É ele que com seu próprio sangue nos conduz até a presença do trono da glória do Pai quando oramos. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Essa é a fisionomia dele. Essa é a fisionomia do Cristo ressurreto. Note, cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. E o texto que nós lemos em Coríntios agora fala de salvos como pelo fogo. Vamos lembrar que o Senhor Jesus, ele também é juiz. Ele julga. E quando ele chamar a igreja sua noiva, ele vai julgar o enxoval, as vestes, aquilo que produzimos como crentes aqui. Com os olhos como chama de fogo, de juízo. O crente vai ter que prestar contas para o Senhor Jesus? Vai. Está ali. E podemos ser salvos como pelo fogo. Não é que vai perder a salvação, vai perder galardão. Essa é a questão do nosso texto. No que estamos investindo a nossa vida? Qual tem sido a nossa dedicação ao Senhor? Que tipo de vida estamos vivendo? E quando nós nos deparamos com essa realidade, nós vemos algumas coisas. Essa segunda carta, ela tratou de algumas ilustrações para nós. Primeiro, 2 Timóteo 1,7. Zelo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Zelo. Segundo aspecto, coragem. Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Coragem. Terceiro aspecto,
capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Firmeza. Ele está trabalhando com ilustrações. Seja zeloso, corajoso e firme. E ele trabalha com aspectos ainda de ilustração, no capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Esse é o tema, o bom soldado de Cristo, é o tema da carta. Capítulo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Primeira ilustração, soldado. Segunda, atleta. Versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Lavrador. Note as ilustrações. Tá? Zelo, coragem, firmeza. Soldado, atleta, lavrador. Ilustrações para a nossa vida. Agora, tudo apontando para aspectos reais que vimos hoje. Aonde nós devemos partilhar da vida, partilhar do reino e partilhar da fidelidade. São os 3 pontos que vimos hoje. Isso, concluindo o texto que vai até o versículo 13, aonde? Versículo 8. 2:8. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Nós somos os soldados, o atleta, o lavrador, que com zelo, coragem e firmeza porta o evangelho. Muito bem. Versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Sofrimento. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. De novo voltou lá. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então, note a sequência. Evangelho, sofrimento, por causa de quem? Dos eleitos. Os escolhidos antes da fundação do mundo. Tá? E qual exemplo que nós temos maior que nós vimos? O próprio Cristo, que foi apresentado no retrato cristão fiel e ânimo no sofrimento. Cristo como o exemplo máximo. Essa é a primeira bateria de estudos, tá? Que vai do 1:3 ao 2:13. No domingo a gente começa o versículo 14, que já tem uma outra ênfase. Essa primeira ênfase, nós temos que estar atentos. Vocês viram as implicações. Viram o que nós temos aqui nessa vida? Luta, sofrimento, prova. E a espada de Deus, a palavra, ela vai trazer união para aquele que crê. Fazer parte de um corpo. Crê. Separação. Separação. Inclusive dos entes queridos. Essa é a realidade. Temos que estar prontos e preparados para isso. Lutar, sim. Ter amor pelas almas, sim. Somos portadores do Evangelho, sim. Mas essa é a realidade que estamos enfrentando. Ok, irmãos? Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar?
Senhor, quantas vezes nos sentimos fracos, fragilizados, mas também abatidos diante da realidade, da resistência dos nossos amados, queridos, a Ti, a Tua palavra, a Tua vontade. Mas sabemos que o Senhor nos sustenta, nos supre, nos dá do Teu Espírito, nos dirige segundo a Sua vontade, nos dá poder, nos dá autoridade. Mas as pessoas precisam ser transformadas. Não devemos ceder à vontade do mundo, à vontade das pessoas, à vontade daqueles que não têm compromisso contigo. Mas que possamos ser fiéis, firmes, seguros, Senhor, e satisfeitos pela Tua ação em nossas vidas, pelo Teu sustento e pela Tua direção. E que possamos ter um viver agradável aos Teus olhos. Olhos como chama de fogo, que nos julga, que avalia, que observa a verdade nua e crua do que falamos, do que pensamos e de como vivemos. E que em tudo, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado, exaltado e reconhecido como Senhor soberano. Grato, Senhor, porque o amor de Deus, o Pai, se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, Seu Filho, que tem derramado superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E está presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, nos ensinando, nos consolando, Senhor, diante de tantas adversidades. E nos conduzindo, Senhor, até a Tua presença, quando o Senhor desejar nos buscar. Que assim seja com a Tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, irmãos? Homens, Claudinho.